Se você ainda não sabe quais informações avaliar antes de escolher um fundo imobiliário para investir, nesse vídeo eu vou te explicar 10 pontos principais que você precisa dar atenção antes de fazer a sua escolha de investimento. Fala pessoal, Rafael por aqui, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como sempre, se inscrevam se ainda não estiverem inscritos e deixem o seu gostei, né, se esse vídeo for útil para você, tá? Antes da gente começar explicando os 10 pontos principais a se olhar ao avaliar um fundo imobiliário, eu quero convidar vocês para baixarem o último relatório da Levante Investimentos, que está aqui no primeiro link da descrição. Nesse relatório, os analistas da Levante trazem um compilado de informações sobre o panorama atual dos FIIs no Brasil, qual o principal segmento dentro do setor imobiliário atualmente e, por último, qual o melhor fundo imobiliário para investir em 2021. Portanto, se você quer saber qual é esse FII que o pessoal da Levante acredita que será um dos melhores para o ano que vem, se não o melhor de 2021, acesse o link abaixo e baixe o seu relatório gratuito. Bom, galera, então para a gente começar, né, se você ainda não sabe muito bem o que é um fundo imobiliário e como eles funcionam, eu recomendo que vocês pausem esse vídeo aqui e primeiro assista esse outro aqui em cima para entender realmente o que é um FII e depois você volta para cá para entender os principais dados a avaliar na escolha de um fundo imobiliário para sua carteira. E para esse vídeo não ficar tão longo, né, e para que você assista ele até o final, eu resolvi dividir em duas partes. Eu vou falar 5 dos 10 pontos por aqui, que será a primeira parte, e os outros 5 eu vou deixar para um outro vídeo, sendo esse a parte 2, beleza? Então, para começar, o primeiro ponto a se olhar na hora de escolher um FII é para a carteira de ativos do fundo, ou seja, para os imóveis que compõem o fundo imobiliário. Quando a gente fala do ativo fundo imobiliário, né, a gente está falando de uma empresa, né, que é o próprio fundo, né, que compra ou constrói imóveis para venda ou aluguel, né? Normalmente, a maioria dos FIIs que tem imóveis no portfólio tem como objetivo receber renda por meio dos aluguéis dos mesmos e por meio desses repassa parte desses aluguéis aos cotistas do fundo, que somos nós. Então, avaliar quais imóveis estão no portfólio do fundo, né, quantos imóveis são e qual a quantidade de inquilinos o fundo possui, se torna mais do que obrigatório. Fundos que têm apenas um imóvel ou apenas um inquilino automaticamente apresentam um maior risco, né? Pois sua fonte de receita é uma só e qualquer coisa que impossibilite o aluguel desse imóvel ou se o único inquilino resolver sair por algum motivo, o impacto na geração de renda do fundo será de 100%. Portanto, na hora de você escolher qualquer FII para investir, né, certifique-se quais são os imóveis que compõem a carteira desse fundo. FIIs que têm mais de um imóvel na carteira e mais de um inquilino são FIIs que têm uma melhor diversificação e isso acaba reduzindo drasticamente os riscos envolvidos. Pois em um exemplo, né, de um fundo imobiliário que possui 10 imóveis no portfólio e cada imóvel tem 5 inquilinos, no total são 50 inquilinos. Se algum desses encerrar o contrato, o impacto na receita geral será mínimo, né? Quase que irrelevante talvez. Portanto, a diversificação em todos os âmbitos dos investimentos é muito importante para diminuir os riscos envolvidos. Depois tem outras coisas que é importante avaliar também nos imóveis, né? Como a localização, padrão de construção, se é um imóvel novo ou antigo. Um imóvel novo, por exemplo, vai demandar muito menos manutenção do que um imóvel mais antigo. E isso tudo acaba refletindo na geração de renda que vai direto para o cotista. Enfim, né? Existem diversos detalhes que podem ser avaliados em relação aos imóveis que tem dentro de um fundo imobiliário. Mas sempre se atente na diversificação e localização desses imóveis. O segundo ponto a dar uma atenção na hora de escolher seus fundos imobiliários é para os contratos dos inquilinos, né? Basicamente existem dois tipos de contratos. Os contratos típicos, que são os contratos mais comuns de aluguel, né, regulados por lei, onde o prazo é definido normalmente entre 1 a 5 anos, com correção pela inflação ano a ano e tudo mais, né? E tem os contratos atípicos, que são os contratos que não têm uma definição específica em lei e fica à mercê de um comum acordo entre as partes. Normalmente os contratos atípicos têm prazos maiores, tá? Bem acima de 5 anos, tem reajuste pela inflação também e seguem algumas regras mais rígidas em relação à quebra de contrato. Se um inquilino decidir sair antes do prazo, né, a multa que no contrato típico gira em torno de 3 a 6 meses do aluguel, nos contratos atípicos é na verdade de todos os meses restantes corrigidos a valor presente. Ou seja,
fundos imobiliários que têm mais contratos atípicos são normalmente mais atraentes, né? Pois, de certa forma, eles acabam garantindo que não haverão grandes mudanças na geração de receita por um bom período de tempo devido às chances de saídas de um inquilino com contrato atípico serem bem menores, né? Portanto, olhar os tipos de contratos de um fundo imobiliário é muito importante para ajudar na hora da sua decisão final. Partindo para o terceiro ponto importante, que é a área bruta locável, ou ABL, né, como falam. A área bruta locável, pessoal, como o próprio nome já diz, é todo o espaço disponível dentro de um imóvel que pode ser locado, ou seja, é através da ABL que vamos conseguir ter uma melhor noção da dimensão do imóvel ou dos imóveis que estão dentro do fundo imobiliário. Sem contar que é através dela que a gente consegue obter o quarto e o quinto ponto desse vídeo. Então, enquanto a ABL mostra todo o espaço disponível para locação, sem considerar se esse espaço está de fato locado ou não, o nosso quarto ponto, que é a vacância, vai mostrar o quanto da área bruta locável do imóvel está ocupada ou desocupada, né? A vacância no mercado imobiliário, pessoal, é quando um imóvel ou parte de um imóvel está vazio, né? Existem dois tipos de vacância, a vacância física e a vacância financeira. Para encontrar a vacância física, é levada em consideração a ABL, que a gente acabou de falar, e a taxa de ocupação de um imóvel, né? Se a gente tem um fundo imobiliário com vários imóveis e esse conjunto de imóveis tem uma área bruta locável total de 10 mil metros quadrados e nesse momento apenas 9 mil metros quadrados estão sendo locados, portanto, quer dizer que a taxa de vacância física desse fundo imobiliário é de 10%. Sempre a taxa de vacância será o oposto da taxa de ocupação, né? Nesse mesmo exemplo, a taxa de ocupação seria de 90%, né? Quanto menor for a taxa de vacância, melhor é para o fundo e para os cotistas. E a outra taxa de vacância, que é a taxa de vacância financeira, funciona de forma parecida. Porém, ela considera o potencial de quanto um imóvel ou conjunto de imóveis, né, dentro do FII poderia rentabilizar através dos aluguéis e compara com o quanto está rentabilizando de fato. Então, em um exemplo, né, onde a gente tem um FII que tem alguns imóveis no portfólio e esses imóveis juntos têm um potencial de gerar 200 mil reais, por exemplo, de renda mensal, né, por meio dos aluguéis, e na verdade ele está gerando apenas 180 mil reais mensais, então nesse caso a gente tem uma taxa de vacância financeira de 10%. Diferente da taxa de vacância física, que mostra o quanto de área está vazia no imóvel, a vacância financeira mostra o quanto o imóvel ou o fundo imobiliário está deixando de ganhar com o potencial que tem através dos imóveis, né? É como se fosse uma medida de eficiência. Quanto menor a vacância financeira for, teoricamente, mais eficiente o fundo imobiliário se torna. E partindo para o nosso quinto e último ponto desse vídeo, lembrando que são 10 no total, porém os outros 5 vão ficar para o próximo vídeo. Então, nosso quinto ponto é o valor do metro quadrado por aluguel. Esse indicador, pessoal, ele serve para mostrar se o aluguel que é praticado por um imóvel está de acordo com o praticado por outros imóveis na mesma região. De forma resumida, mostra se o aluguel está caro ou barato em comparação com outros imóveis de mesmo nível e na mesma localidade. Se o imóvel está com um valor do metro quadrado, né, muito acima da média da região, pode ser que algum inquilino deseje sair do imóvel, né, por esse motivo, e dificilmente o fundo vai conseguir outro inquilino disposto a pagar pelo mesmo valor do metro quadrado. Então, avaliar o valor do metro quadrado é importante para que você compare com outros imóveis e certifique-se que o valor do aluguel cobrado pelo fundo está sendo justo ou não, né? E para que não venha causar problemas de vacância em um futuro próximo, pois qualquer aumento da vacância será refletido na rentabilização do fundo e, consequentemente, nos aluguéis que você, cotista, recebe mensalmente. Então, eu acho que é isso, pessoal, né? Só recapitulando, então, a gente falou sobre os imóveis que compõem o fundo, localização, diversificação e inquilinos. A gente falou sobre os tipos de contratos, contratos típicos e atípicos, sobre a área bruta locável ou ABL, sobre as taxas de vacância, né, tanto física quanto financeira, e sobre o valor do metro quadrado do aluguel. No próximo vídeo eu vou falar sobre os outros 5 dados importantes na hora de avaliar um fundo imobiliário. E se você não quiser perder esse próximo vídeo, eu sugiro que você se inscreva aqui no canal, né, e ative o sininho das notificações. Ou então entre no nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição, que toda vez que sai vídeo novo aqui no canal é enviado por lá também.
Mais uma vez reforçando, né, aqui no primeiro link da descrição tem o relatório da Levante Investimentos, mostrando o porquê e qual é o melhor fundo imobiliário da Bolsa de Valores para 2021, na opinião dos analistas deles, né? É só clicar no link e ter acesso gratuito a esse material. Valeu por ter assistido até aqui e se eu conseguir te ajudar de alguma forma, deixa o seu gostei aí para me ajudar também, fechou? Então um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!